até pela manhã inteira. E assim que vocês devem comer, prontos para viajar, com as sandálias nos pés, crachá na mão, com depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Santo será um sinal para indicar as casas e que vocês se encontrem. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão com solenidade ao Senhor. Geração em geração, vocês celebrarão este dia, porque estatuto é de pé. Oremos novamente. Pai, diante de nós está a tua palavra. Digo ao Senhor, iluminação do Espírito, para que possamos compreender a tua mensagem, para que compreendamos, ó Deus, a tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações. Aplique esta mensagem, Deus, na nossa mente, no nosso coração, e sejamos praticantes da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. O tema do nosso sermão nesta noite é substituição, oração da redenção. Irmãos, existe algo que todo ser humano tenta fazer, mas absolutamente ninguém consegue: lidar com a culpa. Todos tentam, mas ninguém consegue lidar com a culpa. E o que eu estou falando não é de um meio externo, mas eu estou falando de uma culpa interna. E a Bíblia tem um nome, muitos dão um nome para isso. A Bíblia vai dizer que isso é uma consciência culpada. Mas o problema é que o homem moderno está tentando buscar outras formas para minimizar, para remediar essa culpa que todos têm. Alguns vão tentar justificar os seus erros. Alguns vão dizer, não é bem assim, mas o meu caso é diferente. Eu errei porque uma circunstância externa ou o meu pecado estava em um contexto diferente do seu. Outros talvez vão comparar com outras pessoas. Eles percebem que são pecadores, percebem que erraram, mas ao invés de se arrepender, vai dizer, existem pessoas piores que eu. Existem pessoas que fizeram pecados piores do que o meu. Ou talvez vão usar a religião como uma compensação. E também tem aquela famosa frase: estou tentando ser melhor. As pessoas buscando ser melhor. Mas, irmãos, nada disso resolve. O problema não é somente o comportamento, mas é o problema que nós pegamos diante de Deus, diante da sua santidade. Davi reconheceu isso no Salmo de número 51, verso 4, quando ele disse: contra ti, somente contra ti, pequei. O pecado não é apenas relacional, o pecado não é apenas social, mas o pecado é biológico, o pecado fere a santidade do Senhor. O pecado, de fato, ele nos coloca sob o juízo de um Deus que é extremamente santo. E é aqui nesse momento que entra a Páscoa, mas não como uma tradição, mas como uma resposta de Deus ao problema da culpa. Talvez alguns irmãos aqui já assistiram um filme chamado Chamas da Vingança. Esse filme ele é interpretado por Denzel Washington, e nesse filme ele fala a respeito de um personagem chamado Chris. Esse homem era um homem quebrado, um homem com a sua consciência o acusando a todo momento de assassinatos e de tantas coisas ruins que ele fizera anteriormente. Um homem agora marcado pelo passado, um homem sem propósito ou fim de vida. Mas até em determinado momento ele recebe uma missão: cuidar de uma menina chamada Lupita Ramos, uma filha de um grande empresário. Esse homem chega para cuidar daquela menina, marcado
na hora de pagar o resgate, algo está errado. O sequestrador lhe disse que aquela menina ia morrer. E então, por isso, começa uma saga de vingança, buscando a todos aqueles que tinham matado aquela menina. Mas, em determinado decorrer do filme, aquele sequestrador lhe disse que aquela menina estava viva. Ele dá provas da vida daquela menina. E ele diz algo para Chris. Ele diz: uma vida pela outra vida. Então, Chris, sem negociar, sem tentar escapar, sem buscar uma alternativa, ele oferece a sua própria vida para que os ladrões pudessem viver. Mas agora preste bastante atenção. Essa cena ela mexe com a gente porque ela revela algo que está dentro de nós. Neste momento, nós entendemos de uma forma muito clara o valor de uma substituição. Alguém que está tomando o lugar de outro. Alguém que está pagando um preço por outra pessoa. Alguém que está entregando a sua própria vida para salvar uma outra vida. Aquela cena, por mais forte que ela seja, ela ainda é limitada. Porque aqui nós estamos tratando de um homem pecador morrendo por outro pecador. Nós estamos tratando de um ato humano, talvez um ato de heroísmo, e também de uma prova momentânea. Porque por mais que ele morreu no lugar daquela menina, a morte certamente, novamente, alcançaria a vida daquela menina em determinado momento. É aqui exatamente que acontece a Páscoa. Esse capítulo de número 12, verso 12, vai nos dizer: matarei na terra do Egito todos os primogênitos. No mesmo contexto, Deus ele revela a sua ira, revela o seu juízo, mas no mesmo contexto, Deus revela agora também a sua graça. Porque nesse capítulo 12, verso 13, o Senhor vai dizer: quando eu vi o sangue, passarei por vós. Aqui está o princípio central da redenção. O primogênito morre, o cordeiro haveria no seu lugar. Nós temos o princípio da redenção. Alguém deveria pagar o preço do pecado. Ou o primogênito morria, ou o cordeiro morreria em seu lugar. Olhe para a palavra de Deus, esse no capítulo 12, verso 12, vai nos mostrar que este juízo é real e que ele alcança a cruz. O texto vai dizer: passarei pela terra do Egito. Certo? Agora, com muita atenção. Deus não disse que passaria apenas pela terra dos egípcios. Ele apenas passaria pela terra do Egito. Ou seja, isso significa que aquela noite não seria apenas um juízo contra uma nação pagã, mas uma manifestação da sua justiça divina sobre todos que estavam ali, inclusive também Israel. E isso muda completamente a forma que nós entendemos o texto, de uma forma muito diferente. Essa verdade também ela vai destruir uma das maiores ilusões espirituais que os seres humanos encontram nessa modernidade. A ideia de que algumas pessoas estão naturalmente seguras diante de Deus. Algumas pessoas pensam que quando nós fazemos os nossos evangelismos, nós conseguimos perceber isso de uma maneira muito clara. Quando nós falamos a respeito da salvação e por que aquela pessoa tem certeza da sua salvação, a resposta sempre é a mesma. Porque eu sou trabalhador, porque eu sustento a minha família, porque eu nunca matei ninguém, porque eu não sou um veterano, ou porque eu não sou um usuário de drogas, talvez porque eu nunca fui preso. As pessoas acham que elas estão naturalmente seguras diante de Deus por fazer algumas coisas supérfluas, por apenas cumprirem as suas obrigações. E notem que nós estamos falando agora de Israel, que era o povo da aliança. Eles tinham as promessas do Senhor. Israel tinha a história dos patriarcas. Israel tinha a revelação divina. Mas apesar de tudo isso, eles ainda eram pecadores. No pecado aqui nós não estamos falando de algo superficial, mas ele nos coloca debaixo de uma justa condenação
Cristo, naquela noite de Israel também precisava de um meio de redenção. Israel não ia ser salvo por Deus por apenas fazer parte de uma humanidade. Israel não seria poupado porque conheciam e tinham uma boa teologia. Israel também precisava de um meio de redenção. Se não houvesse sangue na porta, o juízo não entraria por aquela porta. Mesmo eles fazendo parte do povo da aliança, era necessário haver sangue nos umbrais das portas. A diferença entre Israel e Egito não estava absolutamente na sua autojustiça e uma justiça própria, mas na graça que o próprio Deus providenciou no substituto para não matar todo aquele povo. E essa verdade, amados irmãos, nos confronta diretamente com a realidade dos nossos dias. Muitos vivem com uma falsa segurança espiritual. Muitos. Alguns podem pensar, mas eu pertenço à igreja. Pastor, eu conheço toda a Bíblia. Eu sou muito forte no teólogo. Outros talvez possam pensar, mas eu não estou tão errado como os outros. Se eu fazer uma comparação com a minha vida, para com aqueles que vivem no mundo, não, diante de Deus está tudo certo. Estou um pouquinho ali, alguns degraus acima, mas nada disso resolve diante de Deus, absolutamente nada. Nós temos que entender: conhecimento por si não salva, tradição não salva, ambiente religioso também não salva. O juízo de Deus é evitável, meus irmãos, não por uma associação religiosa. E muitos estão confundindo isso. Acham que a salvação vem por meio de uma associação religiosa. E outros também, em outro extremo, também confundem, que acham que não precisam pertencer a uma igreja para ser salvos. E aqui vai um exemplo. Participar, ter o nome arrolado em uma igreja, não vai te salvar. Mas não querer participar da igreja já mostra que você nunca foi salvo. Nós vivemos em extremos. É necessário, sim, participar da igreja militante. Porque aquele que não participa da igreja militante nunca fez parte da igreja cristã. Só que algumas pessoas querem minimizar seus pecados. Alguns acham que são superiores aos outros. Mas, na verdade, nunca foram salvos. Mas, este juízo só é evitado por uma intervenção divina. Uma intervenção divina. Naquela noite havia uma pequena pergunta que era relevante. Há sangue na porta? Essa era a pergunta que eles deveriam fazer. Há sangue na porta? Mas hoje a pergunta também continua a mesma, mas talvez em alguns vezes um pouco mais profundo. Você está diante ou debaixo do sangue de Cristo? Você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo? Porque no final, amados irmãos, não é quem você é que vai te salvar. Muito pelo contrário. Aquilo que você é só vai te condenar. Isso nós podemos pensar em várias esferas. Uma esfera moral não vai te salvar de você. Uma esfera financeira não vai te salvar quem você é. Uma esfera acadêmica não vai te salvar quem você é. A esfera financeira não vai te salvar quem você é. Vai te salvar é aquilo que Deus providenciou com amor e graça para te salvar. Quando nós continuamos olhando para o Cristo, nós vamos perceber algumas coisas muito importantes. O sangue, ele não evita o juízo, ele vai satisfazer o juízo. Olha para a sua Bíblia, verso número 13. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Amados, este versículo é um dos mais profundos de toda a Escritura quando o assunto se trata de redenção. Observe agora com cuidado. O texto não diz que Deus iria ignorar o pecado, nem que ele simplesmente iria cancelar o seu juízo. Deus diz: quando eu vi, ele não diz: quando eu vi vocês, passarei. E nem
Não é quem era o povo. Deus não estava nem aí para saber se era povo da aliança, para saber se ele conhecia a Torá, para saber se ele era da linhagem de Abraão. Não. Existia um sinal. Qual era o sinal? Deveria haver sangue no contrário. Isso mudava tudo. Porque, amados irmãos, revela que Israel não estava baseado nas pessoas que estavam dentro da casa, mas sim um sinal que estava fora da casa, um sinal do sangue, amados irmãos. Deus ele não estava avaliando o mérito dos moradores, ele estava olhando apenas para o sangue. Isso significa que o juízo não deixou de acontecer. Muito pelo contrário, o juízo aconteceu, mas não no lugar esperado. O juízo agora foi redirecionado. A morte aconteceu, mas não os primogênitos. A morte foi transferida. A morte não foi evitada. Já caiu. Mas foi substituído. Dentro daquela casa havia uma vida preservada. Porque fora dela houve uma morte. Uma morte substitutiva. Isso está enraizado nos nossos princípios. Percorre a Bíblia por toda a sua totalidade. Existe o capítulo de número 17, verso 11, vai dizer que a vida da carne está no sangue. Ou seja, o sangue representa uma vida que foi entregue. Derramar o sangue significa que uma vida foi dada no lugar de outra. Por isso, o autor aos Hebreus, ele afirma no capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão. O que nós temos que entender é que Deus não perdoa os nossos pecados ignorando a gravidade dos nossos pecados. Muito pelo contrário. Deus perdoa tratando o pecado com justiça, com toda justiça. E é na palavra que isso vai ser ensinado de uma forma muito clara. O primogênito morre, ou o cordeiro morre em seu lugar. Não existe uma terceira via. Não existe uma outra opção. Tudo aqui está apontando diretamente para a cruz. Isaías capítulo 53, verso 5. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que serve da linguagem? O castigo não desapareceu. Ele foi colocado sobre o outro. Substituição. O apóstolo Paulo vai falar na sua carta em 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas Cristo, ele não morreu apenas para nos ajudar. Talvez algumas pessoas pensem nisso. Talvez Cristo morreu para nos ajudar. Algumas tradições religiosas ensinam isso. Catolicismo romano. Arminianos também dizem isso. Isso morreu para nos ajudar. Ele fez a metade do caminho e você agora deve fazer a outra metade do caminho. Ele não morreu para te ajudar, ele morreu em seu lugar. Isso muda tudo. Na cruz acontece aquilo que a Páscoa pré-anunciava. O juízo não é cancelado. Ele é plenamente satisfeito
querem uma graça sem custo, mas isso é impossível. Se Deus simplesmente ignorasse o nosso pecado, Ele deixaria de ser justo. Nós estamos falando de um Deus extremamente justo. Nós estamos falando de um Deus perfeito, extremamente santo. E na cruz, o Senhor resolveu esse dilema. Deus não ignorou o pecado. Deus não diminuiu o horror do pecado. Ele julga este pecado. Ao invés de julgar as dores, morte, condenação e cair sobre os nossos ombros, na cruz do Calvário, Deus jogou Jesus Cristo. Por isso, a nossa salvação está segura, porque ela não depende do seu sentimento. A nossa salvação não depende do seu esforço humano. Ela depende de uma justiça que já foi satisfeita por Jesus Cristo. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Onde o juízo dos seus pecados caiu? E não caiu sobre Cristo, então você ainda permanece sobre a lei de Deus. Se você está em Cristo, o juízo já foi executado. Se você está em Cristo, a dívida já foi paga. A justiça já foi feita e de forma plena. E por isso nós podemos viver sem medo algum, mas com uma segurança total diante do nosso Deus. Quando nós olhamos para o verso 25, verso 26, nós vamos olhar e perceber que o Cordeiro perfeito, ele foi rigorosamente examinado. O Cordeiro, ele era perfeito. Mas o texto vai nos mostrar que esse Cordeiro precisava ser examinado de uma forma rigorosa. O Cordeiro será sempre perfeito. Guardareis até o 14º. Esse detalhe do texto aqui, ele não é executado. Ele é profundamente biológico. Nós vamos descobrir isso. O Cordeiro ele não era morto imediatamente após ser escolhido. O texto vai dizer que ele deveria ser separado no 10º dia, porque ele permaneceria naquela casa durante alguns dias, sob uma observação constante, até o 14º dia. Durante este período, este cordeiro era examinado de uma forma minuciosa. Este cordeiro era examinado cuidadosamente para garantir uma coisa: não houvesse defeito algum neste cordeiro. Isso aqui está nos ensinando algo fundamental. Deus não aceita qualquer substituto. Deus exige um substituto perfeito. O cordeiro aqui representava a vida do primogênito. Ele morreria no lugar de alguém. Se esse substituto tivesse qualquer defeito, ele não poderia cumprir as exigências da santidade de Deus. E aqui está o ponto central. Redenção. Salvação das nossas almas, ela exige perfeição. E uma perfeição absoluta. Mas agora isso vai criar um grande problema inevitável diante de nós. Porque nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, pode ocupar esse lugar. Nenhum de nós somos moralmente puros. Nenhum de nós somos espiritualmente íntegros. Nenhum de nós conseguimos obedecer na plenitude daquilo que a lei do Senhor nos exige. Por isso, desde o início, Deus estava ensinando que a solução não poderia vir de um homem qualquer. Viria de um substituto perfeito que seria providenciado por Ele mesmo. Nós vamos olhar e perceber que o cumprimento dessa passagem se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver esse padrão sendo cumprido de uma forma muito impressionante. Deus vai dizer que o cordeiro deveria ser apresentado.
de uma rigorosa, cuidadosamente, assim como o cordeiro estava sendo resgatado daquela família, posteriormente, um tempo, sendo examinado pelo sacerdote para ver se existia algum defeito. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele também passou por esse exame. Mateus capítulo 21, verso 3, verso 23, Jesus foi questionado pela sua autoridade. Mateus capítulo 21, 22, verso 15, eles tentam apanhar Jesus em alguma palavra mais complicada. Mateus capítulo 22, verso 23, Jesus foi questionado pela sua doutrina. Os líderes religiosos tentaram, por esses dias, desqualificar todas as formas possíveis de Jesus, para apontar algum erro, questionaram a sua autoridade espiritual, tentaram pegar em alguma contradição, desafiaram o seu entendimento com a lei. Mas a Bíblia vai dizer que eles não conseguem encontrar nenhuma falha. E o exame agora continua. O exame agora chega no âmbito político. João capítulo 18, verso 38, como Pilatos vai dizer: não acho nele crime algum. Pilatos, que era o representante ali do poderio romano, declara de uma forma pública que Jesus é inocente. Ou seja, ele foi examinado não apenas pela religião, mas também juridicamente e foi extremamente aprovado. Isso aqui nos mostra algo muito claro, porque nos mostra que Jesus não apenas parecia justo, ele foi testado e foi confirmado que ele era justo. Primeira vez no capítulo 1, verso 19, vai dizer: Cordeiro sem defeito, sem mácula. Amados, essa palavra se cumpre em Jesus Cristo. Cristo cumpre perfeitamente o padrão do Cordeiro pascual. Quando nós olhamos e percebemos que, enquanto no tempo, o Cordeiro do 10º dia era separado, Jesus Cristo estava sendo apresentado da mesma forma como Cordeiro. Durante esses 3 dias, os sacerdotes olhavam de uma forma minuciosa, cuidadosa, para ver se aquele cordeiro existia algum defeito. Seu olho talvez era vazado, sua pata estava quebrada, e tinha problema com a sua dentição, porque senão ele não poderia ser sacrificado. E nesses mesmos dias, Jesus estava também sendo examinado pelos religiosos. Isso, ele é o único forte do Pai. Na cruz, não seria qualquer pessoa que poderia ter por nós. Se Jesus tivesse qualquer defeito, ele precisaria morrer por si mesmo. Mas como ele é perfeito, como ele é santo, ele morreu, mas não por sua própria conta, mas ele morreu como substituto. Isso significa que a eficácia da nossa salvação não está na perfeição daquilo que nós podemos fazer, mas na perfeição daquilo que Cristo já fez por nós. Essa verdade, amados, deve mudar completamente a forma como nós entendemos a nossa salvação. Muitos crentes ainda vivem inseguros, espiritualmente abatidos, quando olham para si mesmos. Alguns podem pensar: será que a minha fé é forte o suficiente? Talvez você nessa noite possa pensar: será que eu estou fazendo bastante? Talvez você possa pensar: será que Deus vai me aceitar com os meus erros do passado? Cometi tantos horrores, será que o Senhor vai me aceitar? Mas a base da salvação não está em você, ela está em Cristo Jesus. A sua salvação não depende da intensidade da sua fé, não depende da sua performance espiritual, não depende da sua constância.
estamos arrogantes, porque a salvação não depende de nós, ela depende de uma coisa só, a perfeição do poder em que nós confiamos. O poder é perfeito e Cristo de fato é perfeito, seu sacrifício ele é suficiente. A nossa redenção está segura. A salvação não está incompleta. Pelo contrário, nossa salvação está completa. Isso deve produzir em nós não medo, não dúvida, mas descanso. Amados, você não vive tentando se tornar aceitável. Você vive porque você foi aceito por Cristo Jesus. Não viva tentando ser aceitável, mas viva porque você já foi aceito. O verso de número 6 vai nos mostrar algo interessante. Vai nos mostrar o tempo exato do sacrifício. Vai nos mostrar que Deus controla a tecnologia. Deus controla a história. Esse verso de número 6 vai dizer: no crepúsculo da tarde. Observe que Deus não apenas está determinando o que deveria ser feito, mas Ele também está determinando quando deveria ser feito. Ou seja, o cordeiro não podia ser sacrificado em qualquer lugar. Havia ali um período específico, havia ali um tempo determinado pelo próprio Deus. A expressão crepúsculo da tarde, no hebraico, entre as tardes, passou por um tempo a ser designado como um horário fixo no templo de Israel. O final da tarde era especialmente a nona hora, que significa às 15 horas. No período do templo, isso já estava completamente estabelecido. Era neste horário que o cordeiro pascual era sacrificado. E quando os sacerdotes ministravam e o povo participava daquele momento solene, às 15 horas, o cordeiro era imolado. Ou seja, Deus não apenas instituiu o sacrifício, ele estabelece também o seu relógio bendito de Deus. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós também vamos ver algo muito impressionante. Vamos ver agora Jesus Cristo cumprindo algo maravilhoso. Marcos capítulo de número 15, verso de número 25, vai dizer: é a terceira hora quando crucificaram, ou seja, às 9 horas da manhã. Mas a tradição vai dizer, a Bíblia vai dizer que nessa época, o horário no qual o cordeiro era levado, após o cordeiro passar por esses 3 dias de um alto exame, o cordeiro passar diante 3 dias, diante do templo, diante do sacerdote, que fazia aquela minucioso exame do cordeiro. Quando chegava o dia, às 9 horas da manhã, o cordeiro era levado e ele era amarrado em madeira. Às 9 horas da manhã, dentro do templo. Marcos está dizendo que a terceira hora, quando crucificaram, no exato momento em que o cordeiro pascual estava sendo amarrado em madeira, fora dos muros da cidade, ele estava sendo também crucificado no mesmo instante. Marcos capítulo 15, verso 33, vai dizer: chegada a sexta hora, houve trevas sobre toda a terra, até a noite. Ou seja, ao meio-dia, algo sobrenatural aconteceu. A criação agora estava reagindo. Trevas estavam cobrindo a terra como sinal de juízo. E então, Marcos, capítulo 15, verso 34 a 37, vai dizer: a nona hora, Jesus expirou. Exatamente neste horário, 15 horas, no mesmo horário, que no templo o cordeiro estava sendo sacrificado, Jesus na cruz. Fora da cidade do Gólgota, o verdadeiro cordeiro de Deus estava. Neste exato
santos, lugar da presença de Deus, distante do povo. Era um lembrete constante do acesso que estava bloqueado pelo ponto do pecado. Mas nesse momento, somente o sumo sacerdote poderia entrar ali, e apenas ele, uma vez tocando com o sangue, poderia ali aspergir, fazer expiação pelos nossos pecados. Mas quando Cristo morre, o véu se rasga, e o céu é gritado, do alto para baixo. Não foi o homem que abriu o caminho, mas foi Deus quem abriu este acesso. Isso significa que o sistema sacrificial chegou ao fim. O verdadeiro cordeiro foi imolado. O acesso de Deus foi definitivamente aberto. Não há mais necessidade de repetição do sacrifício. Hebreus capítulo 10, verso 12 vai dizer: Jesus, porém, tendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, aceitou-se para sempre a direita de Deus. Ou seja, Jesus Cristo não continua oferecendo sacrifício. Ele se assenta. Irmãos que estão acompanhando as nossas aulas de Deus nas quartas-feiras, vamos lembrar disso. Esse verbo faz total diferença. Quando nós olhamos para a arquitetura do templo, nós vamos perceber no local onde o sacerdote aspergia o sangue, não existia cadeira. E Hebreus vai dizer que eles faziam sacrifício constantemente. Existia turnos, enquanto não terminava o seu último sacrifício, o sacerdote já estava à espera para entrar, para continuar fazendo o sacrifício de uma forma constante. Mas o verbo nos mostra que Jesus se achantou, ou seja, não é mais necessário fazer sacrifício. O sacrifício de Jesus foi uma vez por todas. E a ideia de quando ele se aceitou é que ele descansou da sua obra. O mesmo verbo que é usado para quando Deus criou o mundo. Não é uma questão de descansou porque alguém estava cansado. A ideia é que descansou de uma forma satisfatória, porque a obra de Deus concluída de uma vez por todas. A obra estava completa. Isso deve mudar, amados irmãos, como nós enxergamos a nossa salvação. Nada na cruz foi improvisado. Jesus ele não morreu por acidente. Ele não foi uma vítima de uma circunstância que estava fora do controle. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos cada detalhe, o dia, a hora, o método, tudo foi determinado por Deus. A cruz não é uma reação de Deus, é um plano eterno de Deus sendo executado. Sabe de que forma? Com precisão, de forma absoluta. Isso deve nos trazer esperança, porque o mesmo Deus que controlou o tempo da Páscoa, sincronizou o tempo, a hora e o momento que Jesus deveria ser crucificado, o momento que ele iria dar o seu último suspiro, o Deus que determinou o momento exato da morte de Cristo, é o mesmo Deus que governa as coisas. Isso significa que os seus dias não estão fora do controle do
uma família dissesse: eu creio no Cordeiro, eu creio em Deus, mas eu não vou aplicar o sangue, aquela casa não seria aprovada, porque a Bíblia, meus irmãos, ela vai nos mostrar que a fé não é apenas uma concordância interna. Algumas pessoas vão pensar que fé é apenas concordar com aquilo que a palavra diz, mas uma fé é uma confiança que se expressa em obediência. É impossível dizer que tem fé se não houver obediência direta ao Senhor. Nós estamos vivendo em uma era pós-moderna, onde as pessoas pensam que fé é apenas concordar com a palavra. Quando olhamos o meio de vida dessa pessoa, é totalmente contrário àquilo que a palavra diz. Hebreus capítulo de número 11, verso 28 vai dizer: pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o exterminador não lhe sobrasse o primogênito. Olha que interessante. O texto não vai dizer apenas que Moisés acreditou, ou que Moisés achou bonito, ou que Moisés concordou. O texto vai dizer que ele celebrou e que ele aplicou, ou seja, a fé se manifestou em uma ação concreta, ou seja, fé não é emoção. Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas acham que a fé é apenas emoção. Em determinados locais, eles até estudam para mexer com as emoções das pessoas, jogo de luz, a forma das notas que vão ser tocadas, o ritmo da música, tudo isso para envolver as pessoas, para levar uma fé falsa. As pessoas choram, as pessoas sentem arrepios. E talvez você já conversou com uma pessoa e até a palavra, com certeza, então assim, eu senti um arrepio no braço, eu senti um arrepio na última festa. Não, emoção não tem absolutamente nada a ver com fé. Eu não estou dizendo que você não possa se emocionar pela palavra, não é isso. Mas apenas a emoção por si próprio não significa que é uma fé verdadeira. Porque muitos se emocionam no dia de hoje, mas saem dali cometendo vários pecados, agindo como se nunca tivessem ouvido a palavra do Evangelho. E algo que para nós, ao mesmo tempo que muitas igrejas, talvez 90%, haja apenas com emocionalismo, nós também precisamos tomar um cuidado. Fé não é teoria. Fé não é teoria. Fé não é boa teologia. Você acha que fé é boa teologia, você está extremamente enganado. Extremamente enganado. Fé não é boa teologia. Conhecer apenas de uma forma intelectual não vai te garantir. Você deve buscar ter uma boa teologia? Sim, é necessário estudar a palavra de Deus. Mas fé não é apenas ter boa teologia. Assim como muitas vezes nós criticamos aqueles que vivem apenas o emocionalismo, nós temos também que tomar esse cuidado para não viver apenas na teoria. A fé, sabe o que é? Obediência visível. Se você é um bom teólogo, a sua vida deve ser uma vida de obediência visível, ou o contrário, uma fase de mera hipocrisia. Isso nos ensina algo essencial para a salvação. Não basta que Cristo, vou repetir, para mexer com os irmãos, não basta que Cristo tenha morrido, é necessário que essa obra seja aplicada pessoalmente. A cruz, ela é suficiente para salvar. A cruz é suficiente para salvar, mas ela precisa ser apropriada por meio de fé. Existe uma diferença entre saber que Cristo morreu e estar debaixo do efeito dessa morte. Algumas pessoas só conhecem de uma forma intelectual. Nós precisamos estar debaixo do efeito da morte de Cristo. Muitos estavam no Egito naquela noite, mas apenas aqueles que estavam sob o sangue, eles foram poupados. Isso vai confrontar a nossa realidade diretamente no dia de hoje. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, há outros que concordam com a palavra, há outros que frequentam ambientes cristãos, há outros que até se emocionam com a mensagem, mas o único
pensar, se posicionar e responder por isso. Naquela noite no Egito, não havia um meio termo. Ou o sangue estava na porta, ou não estava. E hoje também é assim. Não existe salvação por proximidade. Não existe livramento por associação. Não existe redenção apenas por bom conhecimento. Ou o sangue de Cristo foi aplicado em sua vida, ou você ainda está sobre o juízo de Deus. E isso é inevitável. Então nós precisamos entender claramente que a verdadeira não é apenas acreditar de uma forma intelectual. A verdadeira é obedecer a palavra de Deus. A verdadeira é confiar também a Cristo. É se render a Cristo Jesus. É deixar de ser apenas um espectador e ter a fé se apropriar dessa redenção na qual Deus já preparou de antemão para cada um de nós. E por fim, não importa, amados irmãos, se você apenas conhece o Cordeiro. O que importa é se você está debaixo do sangue do Cordeiro. Verso de número 8 ao verso de número 11 vai mostrar também, amados irmãos, algo muito interessante. E essa fé, ela vai transformar as nossas vidas. Olha que interessante. Quando nós olhamos para a instituição da Páscoa, nós vamos perceber que Deus não estava apenas ensinando o povo de Deus a escapar do juízo. O nosso Deus, tão perfeito, também estava ensinando como o povo deveria viver após escapar desse juízo. A Páscoa não era apenas um evento momentâneo do livramento do povo de Deus. Ela estava marcando o início de uma nova existência. Deus não estava apenas livrando Israel da morte naquela noite. Ele estava tirando o povo do Egito para sempre. Ou seja, isso fica muito claro nos elementos da reflexão pascal. Cada detalhe é carregado de um significado muito profundo. Primeiro, olhe para o texto. Vai falar a respeito das ervas amargas do verso de número 8. Com ervas amargas comerão. Esse é o capítulo de número 1, verso 14, vai dizer: eles fizeram amar a vida com dura servidão. Olha que interessante. As ervas amargas, elas não eram ali um detalhe culinário. Era um instrumento pedagógico do Senhor. Ou seja, Deus queria fazer com que o povo lembrasse constantemente de quê? De onde Deus nos tirou? Do peso da escravidão, da dor do passado. Deus não queria que Israel, seu povo, se esquecesse do Egito. Porque muitas vezes, amados irmãos, esquece de onde saiu, corre o risco de desejar voltar de onde saiu. E nós olhamos isso na história de Israel. Eles estavam livres, fora da escravidão do pecado, em determinados momentos, como dizia. No Egito havia pepinos, cebola, todos estavam comigo. E agora, Moisés, nos trouxeste para esse local, para que nós possamos obrigar. Muitas vezes, quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou, nós vamos desejar voltar para o passado. O cristão precisa também lembrar daquilo que ele era sem Cristo. Não para viver com a culpa do passado, mas para valorizar essa graça que está sobre nós. Quando nós nos esquecemos da escravidão do pecado, sabe o que acontece? Nós começamos a tratar o pecado talvez como uma leveza. Nós não queremos justificar. Nós precisamos sempre nos lembrar da escravidão que nós vivíamos anteriormente. Para assim, amados irmãos, não dar leveza ao pecado, não chegar de fato à realidade do pecado. Ou seja, as ervas amargas era para mostrar ao povo: lembre-se que vocês eram escravos. Lembre-se do que o Egito estava fazendo com vocês. Verso de número 8 também vai falar a respeito disso. Olhe rápido. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer:
sabem que na vida o fermento frequentemente está simbolizando o pecado ou a influência que se espalha e contamina todo o ambiente. E ao comer o pão sem fermento, Deus estava ensinando que a saída do Egito precisava ser imediata. E a ruptura no passado precisava ser real. Não havia espaço para levar um povo do Egito. E aqui nós vamos entender: muitos querem Cristo, mas sem abandonar o pecado. Isso é impossível. Os planos estavam dizendo: vocês devem sair depressa. Vocês não devem levar nada do Egito para simbolizar a escravidão. Quantos querem a Cristo? Quantos querem estar na igreja, mas sem abandonar o seu pecado? Querem libertação, mas não querem romper com o pecado. A redenção verdadeira, amados irmãos, ela sempre vai produzir essa separação. Quem foi salvo não negocia com a força do mundo. Se você é um verdadeiro salvo, você não vai negociar com o pecado. O texto é claro: rompa com pressa o pecado. Esqueça o Egito. Deus está nos dando uma nova vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Não devemos mais negociar com a antiga vida. Devemos correr depressa. Devemos romper com o pecado. Verso de número 11 vai dizer: cingidos os lombos, sandálias nos pés, cajados nas mãos. Esse talvez seja um aspecto muito impressionante da Páscoa. O povo não deveria comer de uma forma relaxada. O povo ali deveria comer como quem está prestes a partir. O texto vai falar dos lombos cingidos, ou seja, uma prontidão para agir, uma prontidão para deixar o Egito, uma prontidão para romper com o pecado. Sandálias dos pés, ou seja, preparados agora para uma nova vida, preparados para uma nova trajetória, cajado na mão, ou seja, agora tem uma consciência, vocês não seriam peregrinos, você agora tem uma nova trajetória, uma nova caminhada. Isso vai integrar a fundamental. Salvação não termina na mesa, mas ela começa em uma nova caminhada. Deus ele não libertou Israel para permanecer no mesmo lugar. Ele libertou para conduzir o seu povo a uma terra prometida. E aqui está uma verdade central. Deus não salva apenas do juízo, mas Ele salva para uma nova vida. A redenção não é apenas negativa, no sentido do livramento da morte. Ela também é positiva, ou seja, o início de uma nova existência. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 5,17. E assim sabia estar em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma nova criação não é uma melhoria, não foi um upgrade. Não, muito pelo contrário, é uma nova criação, é uma pessoa transformada. Não é um ajuste de comportamento, mas uma mudança de natureza. Isso vai confrontar diretamente a ideia da nossa humanidade, de que alguém pode ser salvo e continuar vivendo da mesma forma, porque a Bíblia é muito clara: se não há transformação, não há salvação. O problema não é a falta de esforço, o problema não é a falta de disciplina, o problema não é a intensidade religiosa, é a ausência de conversão verdadeira. Porque onde há uma conversão real, há uma mudança real. E isso a Páscoa nos ensina. Nós somos libertos da morte. Também nós somos tirados do Egito. E nós somos colocados agora em uma nova jornada. Então a pergunta não é apenas: você foi perdoado, mas também sua vida foi transformada. Porque o plano de Deus, de todo aquele que foi alcançado pelo seu sangue, também seja transformado por ele. João capítulo de número 1, verso 29. João vai dizer: João Batista, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração ela não é poética, é uma declaração profunda, teológica. Ela conecta diretamente com toda a história da redenção, da pessoa de Jesus Cristo.
Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. E aqui nós vamos estar falando de uma santa, há uma afirmação clara, aquilo que a Páscoa comprava se cumpriu em Cristo Jesus. Tudo que vimos aqui converge em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de elementos isolados, nós estamos falando de um sistema completo que está apontando para a realidade muito maior. Jesus Cristo. Serve que o Cordeiro era sacrificado, apontando para a permissão de Cristo Jesus. Sangue era derramado, aponta para a morte substitutiva. Sacrifício no lugar do primogênito, aponta para uma substituição. O tempo exato aponta para o plano soberano de Deus. Detalhes da lei aponta para o cumprimento perfeito. Nada na Páscoa foi aleatório. Tudo ali era uma sombra, mas Cristo é a verdade. João 19:36 diz: porque isso aconteceu para que se cumpra a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso remete diretamente também à disposição da Páscoa, porque esse no capítulo 2, verso 46, diz: nem lhe quebrais osso algum. Mesmo em um detalhe aparentemente pequeno, Deus estava dizendo: este é o verdadeiro Cordeiro. Os soldados quebraram as pernas daqueles que estavam sendo crucificados nas dias do céu. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. Cristo ele não é apenas semelhante ao Cordeiro. Ele é o cumprimento absoluto da paz. Ele não participou do sistema. Ele encerra o sistema. Ele não é mais um sacrifício. É o sacrifício real no final. Tudo que era repetido no Antigo Testamento é resolvido de uma forma definitiva agora no Calvário. Isso deve verificar completamente como você enxerga a salvação. Jesus ele não é um agente espiritual. Jesus não é um complemento religioso. Jesus também não é apenas mais uma opção como a modernidade está tratando. Jesus não é parte da solução. Jesus é a solução completa. Não há outro caminho, não há outro sacrifício, não há outro meio de salvação. O homem que está em Cristo, ele está salvo. Mas aquele que está fora de Cristo, esse vai estar em seu perigo de juízo. Voltemos então àquela noite do Egito. Havia algo impressionante. Não importa
Soberano Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua presença, Pai, para lhe pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Quantas vezes, ó Pai, nós erramos diante do Senhor? Quantas vezes, ó Pai, nós pensamos que